Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu, Rafael Teles, Franco Chamorro e Cristina Petravicius? Petravicius. Mas tem um sobrenome mais fácil. Camacho. Verdade, a menina casou. Começa de novo. Vamos de novo. Cristina Petravicius Camacho está aqui no backstage com a gente para falar sobre chavões da fisioterapia. E temos chavões, hein? Temos chavões. A gente tenta fugir deles. É importante que a gente busque fugir deles. A gente vai falar o porquê que... Por que é importante fugir dos chavões, não só na físio, mas na vida no geral, né? A gente está falando dos chavões de quebrada? Chavoso? Não é esse. Não é esse. Não é esse. A gente está falando daquele discurso, ou daquela frase, meio que coringa, né? Que pode englobar tudo e ao mesmo tempo não dizer nada. Exatamente. Né? O termo guarda-chuva é o famoso chavão que a gente vai trazer aqui e a gente tem aos montes. A gente estava aqui fazendo um brainstorm, veio compensação. O que mais que veio? Veio compensação, veio... isso é falta de força. Isso é falta de força, isso é porque te falta mobilidade. E aí, a tendência de dizer se é mais força, se é mais mobilidade, é dependendo da região que você está falando. Então, se é torácica, isso é mobilidade, com certeza. Com certeza, a falta de mobilidade, se é uma dor na torácica. E se é lombar, tá faltando estabilidade. Estabilidade, lombar, óbvio. Ou é porque é dor crônica, e lombar é crônico, né? Ou, às vezes, quando é crônico, é porque é da sua cabeça. Pode ser. E o que não é da nossa cabeça, né? Pois é. Exatamente. Então, você vê que os chavões são essas palavras aí, essas frases que trazem ali uma série de significados. Conceitos e preconceitos. E preconceitos, geralmente generalizando situações. Que talvez na sua origem até tivessem um sentido, e que tem, na verdade, na sua origem tem um sentido importante ali, né? E até por isso, por ter um sentido importante, você não pode sair usando a torta à direita sem verificar, né? Acho que esse é o ponto. As palavras vão perdendo o sentido original delas e vão sendo banalizadas, né? Esse é o chavão. Esse é o risco, né? Esse é o maior risco. E o chavão é quando justamente aquele termo que ele é útil em vários contextos, ele passa a ser usado à torta e à direita sem ter necessariamente utilidade no contexto em questão, né? Exato. Fugindo um pouco da físio, trazendo um chavão aí, ou sei lá, uma palavra que foi banalizada, né? Tipo, esses papos de coach aí. Tipo, coach virou sinônimo de algo pejorativo. E assim, porra, se for ver na sua origem, o trabalho de coaching é legal pra caramba, assim, ser tutor de alguém ali, ajudar a guiar um caminho profissional, algo assim, só que realmente, e também não é que banalizou à toa, né? Não é que tem um sentido pejorativo à toa, tem seus motivos, realmente a profissão coach foi banalizada. Enfim, lembrei disso agora nesse... E com certeza tem vários outros, cara. A gente vai conseguir percorrer. Acho que vale a pena a gente lembrar de alguns, assim, né? A Clarice que sempre falava, para de falar chavão, né? Para de usar esse termo. Usa um outro termo, ou então explica o que você está querendo dizer com isso. Né? Então, Clarice Tanaka, que fique claro para você que está chegando agora aqui no Movimento em Foco. Que é professora das disciplinas de cinesiologia, de fisioterapia no esporte, ortopedia, lá no curso de fisioterapia na USP, um nome a ser conhecido. Se você não conhece a pessoa, pelo menos o nome deveria conhecer. E é uma pessoa que já esteve presente aqui no nosso primeiro episódio presencial, um dos primeiros. A gente foi gravar lá no HC. Não esteve aqui, né? A gente foi lá. Tamanha importância. Esteve aqui na plataforma que você está ouvindo. Exato.
E porque em vários momentos é fácil também para quem está aprendendo enquadrar aquilo que está vendo em um chavão. Então, isso daí não é uma instabilidade, não? Tá, o que você quer dizer com uma instabilidade? Onde que você está vendo? O que você está vendo que te faz pensar que seja uma instabilidade? Enfim, vamos para dentro, vai. Vamos. Vamos tocar nesses que a gente citou aí de início de episódio, que vieram na nossa cabeça no primeiro momento. Discutir um pouquinho eles. Cara, eu vou puxar o maior de todos, que eu acho que é compensação, porque o que não é necessariamente uma compensação, dado que alguém está chegando ali muito provavelmente com uma disfunção, uma dificuldade funcional, e que geralmente ela vai buscar alguma alternativa para tentar se manter ativa, fazendo as coisas que quer. E se você não está conseguindo fazer da forma usual, desejada, é muito provável que você tente uma outra alternativa. E aí, se você não está usando o que é usual e está buscando uma alternativa, pode-se dizer que você está compensando até certo ponto. Mas é que, em grande parte, a pessoa que está usando o compensar, ela está falando, mas sem ter tanta certeza do que ela está querendo falar ali. Ela sabe que não está o típico, ela sabe que não está aquilo que, digamos, era esperado, mas ela também não sabe o que está gerando aquilo, né? Está compensando o quê? É o tipo de frase que o próprio paciente, ao se perceber fazendo um exercício, ao ver um vídeo dele fazendo algum tipo de movimento, ele tentando buscar explicações do porquê que ele faz aquilo, mas isso não é porque eu estou compensando. Isso é clássico mesmo. E assim, claro, de novo, tem situações em que cabe muito bem o uso da palavra, tá fugindo de uma dor e tal. Aí no contexto de uma avaliação você consegue ver que, não, realmente o uso dessa expressão faz sentido. Mas muitas vezes o paciente usa quando ele não sabe muito bem a origem do problema. Não, mas isso não é porque eu compenso. E aí, o paciente usar tudo bem. O foda é o físio. Isso. O foda é o físio usar quando ele não sabe o que está acontecendo. Como em situações, sei lá, de uma dor em um dos membros inferiores, numa articulação específica, que até de repente se resolve ou se resolve parcialmente. Tempo depois, algumas semanas depois, ele começa uma dor em outra articulação ou até na mesma articulação do outro lado, lado contralateral. Acho que é bem usado. Daí o físio fala, não, é isso aí, acho que é porque você está compensando. É a primeira coisa que vem. Calma, o que você quer dizer com isso? Assim, tipo, realmente, sem vê-lo fazer movimento, você acha que ele está com um tempo de apoio diferente, num deslocamento, a ponto de tá girando a queixa, tá com um desvio maior para um lado? O que significa isso? Né? Geralmente é o simples fato de existir uma queixa de um lado e depois do outro, já vem a palavra, compensação, né? E é a forma de ligar os pontos, né? Às vezes os pacientes não falam compensando, eles falam, porque eu tô forçando mais do que o outro. Pra quem não ouviu, fala aí, Cris. Não, é que os pacientes, pelo menos pra mim, não chegam falando que estão compensando. Eles chegam falando, não, mas por que eu não tô forçando mais essa perna que a outra? É algo comum. E aí, até pensando, né, no termo compensar, eu acho que assim, não tem nenhum problema usar o termo, e principalmente quando vem na forma de pergunta, de um questionamento. Pô, mas será que não tem uma compensação? Tá, pode ser que tenha. Mas quem compensa, compensa o quê? Então, você primeiro precisa saber o que seria a origem, né? O que motivou esse outro padrão que você está achando que não está adequado. Eu tenho até um exemplo que eu não estava lembrando aqui no bastidor, mas agora eu lembrei conforme a gente foi falando. É um exemplo legal de categorizar o que pode ser um compensar, assim, verdadeiro, clássico mesmo. E aí, quando você usa meio sem ter essa avaliação do o que antecedeu o outro evento e causou aquele padrão que você está falando, puta, isso daqui não está legal, a chance de você estar usando simplesmente como um termo guarda-chuva ali, como um verdadeiro chavão da fisioterapia é muito grande. E isso é pior quando vem do profissional, né? Porque assim, vamos combinar que o leigo não tem obrigação nenhuma de ter um entendimento mais aprofundado daquilo. E a parte que vem do leigo, comumente é essa. Você fez a avaliação
identificou o padrão e está mostrando para ele, e claro, muitas vezes ele veio por conta de uma dor, e aí na hora que ele vê aquilo, ele fala, mas isso não é porque eu estou compensando, querendo dizer que ele está compensando e executando daquela forma justamente por conta da dor. E muitas vezes a reflexão é bem fácil de você falar, mas vamos lá, se você estivesse compensando, vamos pegar uma dor clássica de membro inferior, o que você ia esperar ver? Eu ia esperar ver menos apoio desse lado, ia esperar ver um tempo de contato mais breve, um pouco mais de rigidez tentando proteger. Então se estiver aparecendo esses padrões, talvez seja uma compensação, uma marcha antálgica, alguma coisa assim, que realmente você está tentando evitar aquilo e está buscando uma outra alternativa. É o que está vendo? Não. Então, justamente o que está vendo, vamos supor, é realmente um tempo de apoio mais demorado, um afundamento, um desalinhamento, e muito provavelmente esse é o padrão que ajuda a justificar o que você está sentindo. E não é uma fuga para aliviar o que você veio buscar aqui, né, como resposta. Então, é testável, né? É relativamente fácil. Perfeito, legal. E aí, outros chavões, cara, que comumente utilizados na física? Posso só falar de um exemplo que eu lembrei, que era sim, não sim. era esse, mas paciente que eu avaliei na semana passada, um histórico de 2 dores separadas, né? Uma em pé, região de antepé e dedo, e uma em quadril. A do pé lado esquerdo, do quadril lado direito. E aí, cronologicamente, entendendo a queixa, surgiu primeiro a do pé, uma queixa clássica de irradiação ali para segundo e terceiro raio, associada com, dependendo do tênis que usa e dependendo da atividade que faz, principalmente tênis ou sapato, né, com a frente ali um pouquinho mais apertada, quando fica em pé e anda por mais tempo. E aí ele começou a jogar tênis, e no tênis começou a deflagrar também, principalmente pelas mudanças de direção e apoio em antepé. Um tempo depois que isso começou a aparecer e ele começou a jogar tênis, intensificou, começou a ficar bem chato no dia a dia. E aí, depois de um tempo, começou a aparecer a queixa no quadril contralateral, em região lateral de quadril. Em algumas situações, também no tênis, mas principalmente depois que fica em pé por um tempo e quando fica sentado e vai levantar. Então, aquela característica meio de tendinopatia, ficou sem mover por um tempo e vai mover. E aí era uma queixa que ficava bem clara, e até pela avaliação, conversando com o cara em pé, você via que em vários momentos ele tentava jogar carga no pé esquerdo, não tolerava e já ia espontaneamente para o lado direito. E essa carga do lado direito não vinha com sustentação. Vinha sempre de uma forma relaxada, lateralizando bem a pelve, desabando a pelve ali enquanto permanecia em pé. Então, beleza. Aí, avaliando isso e outras coisas, deu para ver que uma era gatilho para outra, né? Não tolerava a carga do lado esquerdo, jogava para o lado direito, que também não sustentava bem. Então, beleza. Aí, talvez a queixa que veio do lado direito seja devido a uma compensação da queixa primária que veio ali do lado esquerdo do pé, que não tolerava a carga, e aí desenrola tudo, né? Perfeito. Desculpa. Pra quem tá só ouvindo aí, o desculpa ver porque o Rafa tava cobrindo a câmera. Com a mão. Tomou bronca aqui, ao vivo. Meu Deus. É isso. Chavão que vem na cabeça. Que a gente tava conversando antes aqui. O tal do fortalecer. Físio usa a palavra fortalecer. A torta é direita também. E muitas vezes, assim... Às vezes não sabe, de fato, o que representa um treino para se ganhar capacidade de força. Às vezes até sabe, mas ainda assim usa o termo para qualquer nível de ativação muscular, seja da mais leve para mais intensa, o fortalecer, ele está na boca do físio, na boca do povo. Está na boca do povo. Então... acho que vale... Esse é um chavão. E esse é um chavão que erra o tempo todo, né? Você pode errar no momento que você vai definir, que você vai elencar aquilo como problema e aí você categoriza sem ter avaliado, meio parecido com a história da compensação.
tem um momento pós também. Uma vez que você definiu que é falta de força, mesmo sem ter avaliado, aí você vai com uma proposta terapêutica que não está alinhada com o que seria uma ferramenta para construir força. E aí você faz qualquer outra coisa. E aí Rafa estava citando exemplos aqui. Manda. Exemplo da galera fazendo exercício, enfim, não chega a carga do exercício, não chega nem a 40% da repetição máxima, diz que está fortalecendo. E você vai ver, às vezes, a Cris citou um exemplo também, na modalidade específica, a pessoa levanta muito mais carga que aquilo, ou seja, você não está construindo capacidade nenhuma, você está fazendo exercícios ali de SLRzinho com o paciente, falando que isso é exercício específico para o joelho, enquanto o cara na academia está fazendo agachamento, está fazendo extensora com unilateral, com um monte de carga. Com a carga alta pra caramba, tendo essa capacidade previamente. Exato, e aí você acha que a sua físio, 1 ou 2 vezes na semana, está fazendo algum tipo de cócega para algum tipo de adaptação para aquela proposta terapêutica que você trouxe de que precisaria ganhar força. Ah, não, mas SLR ele não faz, então... E essa daqui vale para se você está na posição de paciente também. Se você ouviu que falta força, uma boa pergunta é: mas como que você chegou nessa conclusão? O que te faz pensar que falta força? Porque você pode ter indícios ali na história, né? Uma história que vem com várias coisas que vem falando a favor de uma falta de força, mas a forma de diagnosticar isso deveria ser com um teste, nem que seja um teste clínico ali, de fazer uma prova de força manual, de fazer um teste de força de uma repetição máxima, ou você não quer fazer um RM, porque às vezes é uma situação que é difícil de controlar, faz um de 10 RM, mas faz alguma coisa que realmente propõe a testar aquilo que você está tendo como uma hipótese, né? E se chegou assim de bandeja, sem nenhuma avaliação, suspeite. Exato. E eu acho que, e aí, quando você usa, de novo, é o problema de você usar uma palavra com um sentido banalizado que não é o sentido original dela. Quando o paciente entende, porque ele ouviu de você que fortalecer a fazer SLR com 3 quilos, às vezes, dependendo do paciente, claro, ele vai achar que aquilo muitas vezes é o suficiente. Então, ele pratica uma modalidade que de fato exige força e potência, e ele tem na cabeça que o treino de força que ele aprendeu na físio, 5 exercícios na maca, não, mas eu já fortaleço, eu faço aqui o SLR para cima, para o lado, para dentro, e esse é um exercício específico de prevenção de lesões, esse é outro chavão também. Então, eu já faço fortalecimento. Aí você vai ver, você vai conversar com esse cara, você fala, cara, não, você não faz. Então, às vezes você cria esse tipo de paciente que tem lá a sua regrinha de exercícios e que acha que é o suficiente. Então, você realmente está banalizando o sentido do que é, de fato, ganhar capacidade de força. E, ok, para demandas do dia a dia, coisas básicas, pode ser que ajude um pouquinho ali, o cara não ser uma pessoa sedentária, ele tem uma rotina, mas no esporte tá muito abaixo daquilo que é necessário muitas vezes. Né? E que em muitas vezes um exercício como esse, um SLR, para alguns casos pode realmente desenvolver força, mas tende a ser para o cara que veio de uma lesão traumática, de um pós-cirúrgico, que ele realmente está num déficit claro. Aí beleza, aquele exercício pode ajudar, mas chega um momento que ele atinge seu platô. E aí esquece. Atingiu o platô, ou você progride, ou você vai seguir no platô enquanto estimular daquela maneira. Então tem que entender também que, dependendo do contexto, pode super ser algo que ajude. Em outro contexto, não vai passar de um exercício que ajuda no recrutamento e ativação muscular. Ponto. Né? E aí você pode usar o exercício com essa argumentação. Fala, cara, eu quero recrutar um pouquinho, facilitar para a gente usar depois isso em XYZ. Maravilha. Mas não vem falar que está fortalecendo. Exato. Né? Um outro chavão aqui que a gente tocou no assunto agora, que é isso, tipo... exercícios da físio. Esses são os exercícios da físio. Aí o cara cria a rotina dele sempre aquela e ele acha que aquilo é o que vai garantir dele se prevenir de lesão e tal. Não, mas porra, eu faço os exercícios da físio. Não sei o que aconteceu, né?
acho que é engraçado, tem um perfil de pacientes que se apega muito ao exercício da físio como se aquilo fosse fazer a baita diferença, né? E aquilo faz diferença no momento de reabilitação e tal, mas depois que ele é introduzido de novo a treinamento e rotina regular de exercício, ele pode substituir, trocar. Por isso que eu acho que também uma coisa importante é dar autonomia para o paciente entender o porquê daquele exercício e ele ter a flexibilidade de trocar aqueles por outros, né? E conseguir fazendo isso. Já que você falou de flexibilidade... Vamos tocar no ponto da flexibilidade. Boa, puxou bem. Assim como o fortalecimento, esse é um dos chavões grandes. E esse é tão grande e tão cultural que o paciente muitas vezes já chega com culpa. Ele já chega, pô, eu tô com dor no meu joelho, cara, ou minha lombar pegou, mas, cara, eu vou te falar, eu não alongo nada, viu? Não tô alongando, eu sei que eu deveria alongar... Tá. Isso. O negócio é tão estereotipado que a pessoa já compra aquilo como eu sei que isso é importante e eu não tô fazendo. Cara, esse é um chavão bem antigo e que eu não sei se ele morre tão cedo assim. Eu acho que é difícil. A gente ouve muito isso e há bastante tempo e sei lá. Aí dá até para voltar no histórico do surgimento da profissão, né? Porque realmente veio ali de... situação de guerra ali, acidentado, tal, muita restrição articular, então pessoas acamadas, então o fortalecer e ganhar função bruta ali, estrutural e alongar fazia muito sentido. Agora, para casos de lesão por sobrecarga, lesões esportivas assim que não afetam tanto assim a função da articulação em si, bom, no alongamento, grande parte das vezes, sei lá, ele pode servir como uma estratégia de alívio para algumas dores, pode ser, mas é um chavão difícil, porque ele é reforçado, ainda assim ele é reforçado entre os próprios... A comunidade comunidade da saúde mesmo, ortopedistas ainda usam bastante o argumento para o paciente. Também é aquilo, né? Às vezes o ortopedista usa o chavão do alongamento quando não sabe a origem do problema. A dor patelofemoral assim, mas a ativação do quadríceps, putz, tá boa. Cara, vamos ver seu alongamento de posterior. Cara, tá encurtado. Acho que isso aqui provoca aqui a compressão da patela e tudo mais. E porque na hora que a gente precisa testar para dar uma justificativa, essa é uma coisa testável que... de cada 5, 6 você vai encontrar ali alguma restrição. Então, assim, você consegue justificar. E você pode refinar ainda mais essa busca para aumentar a acurácia do seu teste, que é, cara, qual que é a sua rotina de trabalho? Tá 8, 10 horas sentado no banco. Tá bom, esse aqui vai ter uma flexibilidade horrorosa, é ele que eu vou testar para justificar a dor no joelho. Você já vai enviesado, né? Tipo, muito fácil de ver a pessoa... já com uma postura ruim no consultório. Você fala, cara, esse cara não começou há 10 anos a fazer esporte, o cara começou ontem. É bem provável que ele tenha menos mobilidade no geral, né? E é engraçado, porque você usa dados verdadeiros para justificar um negócio que não faz sentido, a não ser na história montada ali, né? Sendo que se você seguisse o ponto de percorrer o caminho de queixa, qual que é a história envolvida com o desenrolar e acontecimento dessa queixa até chegar aqui, o que precisa ser avaliado de acordo com essa história que parece estar sendo a causa dessa queixa, e de acordo com essa avaliação, o que parece ser o problema. E aí acho que eu desemboquei em um outro chavão. A causa. A causa raiz. A causa raiz é o chavão. Porque a gente tem que encontrar qual que é a causa raiz. Fala você, vai. Cara, eu acho que comumente causa raiz é usado para falar sobre a causa raiz da sua dor, né? Não, a causa raiz da sua dor é esse, sei lá, aí vem as correlações de a falta de força, a falta de mobilidade aqui, portanto, essa falta de mobilidade aqui interfere ali, com raciocínios cada vez mais distantes, né? Que é bem diferente do que
a gente na reeducação funcional costuma usar o termo causa raiz. A gente não usa o termo causa raiz para explicar dor. A gente, até porque dor realmente múltiplos fatores, né? que vão influenciar, incluindo como a carga é dissipada naquele tecido. Esse é um dos fatores que é bem relevante. A gente na reeducação funcional enfatiza isso, que é a carga, ou como ela chega, a intensidade da carga, ou como ela chega, como o tecido deforma, isso importa muito. É isso que a gente preza bastante aqui no podcast. Se você já ouviu outros episódios, com certeza você já ouviu a gente falando sobre isso. Mas o que a gente quer dizer como causa raiz geralmente tem a ver com aquilo que explica o porquê a pessoa se movimenta da forma que se movimenta. O que justifica o comportamento. O comportamento, né? Motor, exato, né? Ou aquilo que é mais predominante dentro da sinergia, dentro dos recursos de estabilidade ali que o paciente dispõe, aquilo que está falhando mais, aquilo que né? E acho que esse é o ponto importante, porque causa raiz é um termo que com certeza veio da área de gestão, né, de investigação, e não é um termo primário aí da área da saúde, mas que foi incorporado porque faz sentido, também atende a nossa demanda. E o risco desse termo, dele ser um chavão, é que ele tende a colocar como a causa, né? No singular. Então, é um ponto. É um único ponto que explica o todo. E aí, isso se enquadraria num sistema linear, de causalidade mesmo. Então, é isso que gera aquilo que gera aquilo outro. Claro, e aí você vai derrubando pecinha por pecinha do dominó e chega lá. Você tem dá para dizer algumas poucas situações na saúde que você consegue trazer um pouco mais de linearidade ali. Quando você está falando de diagnóstico, de, sei lá, um diagnóstico de infecção, né? Qual que é a causa de uma certa infecção? É o contato com o vírus tal. Mas ainda assim também não é linear, né? Porque depende da imunidade individual, depende do estilo de vida, o quanto aquele corpo é capaz de lidar com aquela infecção num primeiro momento e aí ela desenvolver a doença ou não, né? E aí quando a gente vai entendendo que esse sistema não é necessariamente linear e ele é mais complexo do que esse único caminho, você tem coisas que influenciam no desenrolar desse problema, desse comportamento, dessa situação, mas que essas coisas não são todas iguais, elas têm pesos diferentes. Aí cabe a você compreender o que está gerando aquele comportamento, aquele problema, e aí você geralmente vai ter uma coisa ou uma série de coisas que tem um pouco mais de peso para aquilo acontecer. Que se a gente voltar lá no princípio de Pareto, a regra em 80-20, não é que é a causa raiz, mas é um conjunto, uma coisa que explica a maior parte daquilo que está acontecendo e que talvez seja o ponto onde vale a pena gastar energia, ou pelo menos gastar energia inicialmente, porque se não mexer naquilo, o resto também não desenrola. Né? Perfeito. E tem um ponto aí que, por que é tão interessante você pensar, tá tão na boca do povo, por que é tão chavão buscar causas raízes únicas, né? Pro profissional tá a questão de ego ali, né? Achei o problema. Vambora, vou seguir aqui. E aí se dá certo, caramba, como eu sou bom, né? E pro paciente é ótimo ele ouvir que tem uma única... Alivia, né? Uma única solução pro problema dele, e é rápido, e é uma vértebra que tá rodada e a gente vai instalar por ela no lugar e vai resolver. É o alongamento disco-tibial que tá comprometido e que se eu ganhar vai melhorar a dor nas costas. Cara, dessas áreas aí relacionadas a físio e cuidado do aparelho musculoesquelético, acho que a quiropraxia é a que mais usa... Não, facilmente a quiropraxia é a que mais... É a que mais simplifica aí o problema das pessoas, né? É uma vértebra rodada, e aí você traz um alívio. E ainda que é isso, esse é o ponto, né? Você fez a sessão, você tem um alívio imediato ali, e você fala, cara, ele falou que a vértebra estava rodada. Ele fez um estalo que falou que botou a vértebra no lugar. E eu tô sentindo melhor agora, a vértebra estava rodada mesmo.
E aí, na hora que voltar a dor, é o quê? É a vértebra que rodou de novo. E aí, o que você faz? Tem que ir no quiro de novo. Aí é paciente vitalício, pô. Cara, é isso. Corte. Eu não odeio quiropraxia. Eu não gosto da profissão quiropraxista. Mas você usar de técnicas da quiropraxia para fins de... Eu não sei se melhorou, se piorou. Não, vai cara. melhorar. Você usar até... Eu sei que tem um monte de quiropraxista que vai ouvir e vai concordar com o que eu falo, porque eles se colocam como fisioterapeutas que utilizam a quiropraxia como ferramenta. E não se colocam como quiropraxistas, né? Até porque talvez tenha quiropraxista que consiga também ter o outro lado da visão de enxergar, cara, essa técnica se aplica aqui, faz sentido, vai te dar um alívio, mas, cara, talvez não seja caso. Espero já que a tenha. gente entrou em polêmica, isso vale para osteopatia também. Vale para tudo, Para tudo. Mas é que em específico, essas duas áreas que lidam com tratamento mais passivo, esse tipo de explicação é muito fácil de dar, né? Porque, enfim... polêmica. Vamos lá. As áreas que dependem de técnicas manipulativas passivas e de procedimentos, elas têm grande chance de incorrer nesses chavões, assim. E até porque quase sempre esses procedimentos e técnicas geram alívio, elas tendem a perpetuar isso. E aí fica... Não age na causa raiz, mas consegue promover um alívio de sintoma que é transitório porque não mexeu na causa raiz. E aí cria uma recorrência de tipo, não, mas é porque voltou e aí a gente tem que manipular de novo. Vamos lá, um outro exemplo para cutucar com mais gente. É o cara ali que vai fazer um procedimento de infiltração no joelho com ácido hialurônico e daqui 4, 6 meses, mas tem que repetir o procedimento porque perdeu o efeito do ácido, né? Então é esperado que se perca e a gente faz novamente, né? Então, vamos lá. É mais interessante você ter essa recorrência e não saber necessariamente o que está acontecendo ou investigar com mais profundidade, entender porque aquele segmento está sofrendo, propor uma terapêutica que faça sentido e usar o ácido hialurônico como uma janela de oportunidade para inserir aquilo que vai ser mais resolutivo no tratamento, né? Não dá mais trabalho. E não que fazer de 6 em 6 meses seja um problema se o caso de pedir. repente demandar, pedir e as causas ali, os principais problemas relacionados à sobrecarga ou a patogênese do problema for resolvido. Pode ser feito, mas o problema é ignorar, né? Sim. É ignorar a boa coleta de história, é ignorar a rotina do paciente, enfim. Percorremos alguns e fomos polêmicos o suficiente. Tá bom por aqui, né, Cris? Já dá um processo, né? Não processo nenhum. E aí? Satisfeito, cara. Satisfeito? Tem outros com certeza chavões, tem mais com chavões. certeza. Instabilidade é um, né? Instabilidade é um. Instabilidade, acho que ele é bem comum e também ele é pouco endereçado no tratamento, assim, às vezes. A forma de ganhar estabilidade são com exercícios isométricos mantidos ali, uma prancha, alguma coisa assim, e que não tem transferência para a tarefa, ou quase nunca tem, né? É até perigoso a gente entrar no chavão também e generalizar, mas é difícil, na média da profissão, ter essa transferência. E trata como estabilidade só o que é estático, né? Sendo que é necessário dinamicamente na tarefa ter uma estabilidade. Né? Sim, aí entrando em outro chavão, vai treinar para fechar. Vai treinar instabilidade. O que você tem que fazer? Sobe no bozu. E faz o quê? Qual que é o nome desse chavão aí? Esse treino é o treino sensório-motor. Ou treino de controle motor. Ou treino de controle motor. E aí vale tudo. Esse vale tudo. Elastiquinho, bozu enquanto faz agachamento. É isso. E tem um chavão que não é falado, mas ele é praticado,
que é a sequencinha clássica Puta, da sessão. essa- Toma cuidado com essa, hein? Sequência clássica. Você, Vai lá. físio, quer saber se faz uma sessão chavão. Ó, e vê se identifica os seguintes pontos. Ou você paciente. Ou você, paciente, você tá passando por uma sessão chavão, aquela quadrada, sempre a mesma coisa. A clássica de convênio vai ser uma sequência de procedimentos. A de tá? convênio é 1h30 a 2 horas de físio, porque mais tempo, o efeito é maior. Bikezinha pra aquecer. Bikezinha para aquecer, seguido de... A eletro é sempre no final, né? Eletro no final. Eletro no final e às vezes tem eletro, depois o gelo ainda. Tem os dois procedimentos analgésicos ali mais potentes. A eletro seguido do gelo e no meio do caminho... cara, tem uns alongamentozinhos ali, puxa a perna pra cima, segura. Os exercícios mais estáticos. Tem um balancinho, né? Que aí você vai ver, geralmente, no mesmo espaço, a tiazinha com dor lombar, o garoto ali com entorse de tornozelo, uma outra pessoa com uma queixa X e tá todo mundo seguindo a mesma sequência. mesma Você sequência. fala, meu Deus do céu. Ainda quando existe ainda algum tipo de segmentação por região, ainda faz algum sentido maior, né? Tipo, sei lá, membro inferior, aqui, os exercícios de perna são esses. Os de braço aqui são esses. Aí tem uma escadinha do dedinho para alcançar a mobilidade de ombro ali. Tá, mas agora vamos pra sessão chavão do físio bom. Sessão chavão do físio que tá com o seu paciente ali, no particular. Bom, começa por uma coleta de história muito sucinta e simples. Você tá bem? Você tá bem? Como é que foi o final de semana? Beleza, beleza. Como é que tá doendo? Tá igual. Piorou um pouco, melhorou um pouco. Tá bom, vamos começar. Isso é o suficiente pra você começar uma sessão? Você não quer saber mais detalhe? Né? Mas beleza. Pro tipo de sessão que é essa chavão, não precisa saber mais. Tá bom. Entramos na sessão, soltura, seguido de... Aí na soltura vai botando papo em dia do fim de semana. Vai botando papo em dia do final de semana, vai melhorando um pouco a relação. Entra um aparelho ali, um laser de repente, um ultrassom. Aí alguns exercícios ali simples, nada muito complexo, sem sair da maca, porque dá trabalho. Dá trabalho e finaliza com uma... Faltou a mobilizaçãozinha. Faltou uma mobilização passiva ali, né? Que geralmente vem antes do exercício. Verdade, vem antes do exercício. Então é a soltura, aí a mobilização, aí sequencinha de exercício. Aí se ficou alguma dorzinha no final, põe no eletro e vai tomar um cafezinho batendo papo com o paciente. Fechou. Fechou demais. E quando que a gente marca a próxima? Terça, quinta? O que fica melhor? Polêmica, chega. A Cris tá se mordendo aquela falando, esse episódio não pode ir pro ar. Não, e vai tem que ir pro ar. Tem que ir pro ar, porque o pessoal vai ficar puto com a gente. Inclusive, você que tá puto agora, ouviu até o final... Você que tá puto, ouviu até o final. Você que tá puto, ouviu até o final. Tem no Spotify, tem a opção de você colocar comentário lá. Comenta que você tá puto. O que tá lá, o que você achou desse episódio. Aí você fala o que você quiser. Fica à vontade. Se você for educado e for um comentário construtivo, a gente pode colocar ali a ser publicado. Se for um comentário desrespeitoso... Aí a gente põe na TV. Não, a gente pode, enfim, cara, entrar em contato contigo aí pra gente trocar uma ideia. No fim, é uma discordância e discordância é sempre bem-vinda. Aí você senta aqui, conversa com a gente, propõe um outro assunto. Cara, não gostei, porque vocês falaram isso, aquilo. Vocês falaram da osteopatia, mal. Vem aqui falar da osteopatia. A gente falou mal de todo mundo de todo mundo. Né? Não foi mal da osteopatia, que fique claro. Não, falou mal de... Mal dos chavões. Dos chavões. Os Beleza? Chavões não pegam bem. Mas não tem problema. Se você ficar puto, pode mandar mensagem puto. Mas aí, vamos combinar que quem mandar mensagem puto tem que colocar chavão na mensagem, senão não vai ser lida. Beleza? Beleza. Muito obrigado para quem esteve ouvindo aí, para quem tá puto, para quem concorda. E até o próximo episódio. Até. Aquele chavão, segue a gente no Instagram. Compartilha esse episódio com o seu amiguinho, faz todo o processo aí no YouTube, curte, compartilha, bate o sininho para acompanhar.
mais chavões do Movimento em Foco. Muito obrigado. Valeu, até mais.